Eu vou falar agora sobre a flexibilização do uso de máscaras, a flexibilização a ampliação, por exemplo, do número de pessoas em shows, em eventos, em espaços fechados e abertos. Uma decisão tomada através de reunião do COI, o Comitê de Operações Emergenciais. A Gorete Santos vai trazer mais detalhes para nós a respeito desse assunto, porque ontem foi um dos assuntos, evidentemente, mais comentados entre nós aqui, essas possibilidades de flexibilização. Gorete, ótima tarde para você. Boa tarde, Joyce, a você e a todos. Na semana inteira, a gente pode destacar isso desde a última segunda-feira, quando a Prefeitura de Teresina, inclusive, anunciou que a partir da próxima semana, a partir do dia 14, aqui na capital, deve ser flexibilizado o uso das máscaras, a permissão para retirada em ambientes abertos e gradualmente até se chegar a um patamar que se considere seguro para tirá-la completamente. O governo do estado, por outro lado, se reuniu ontem com o COI, o Comitê de Operações Emergenciais, também deliberou algumas flexibilizações, mas não ainda para a retirada da máscara, O uso continua sendo obrigatório, pelo menos por enquanto, de acordo com essas decisões. Mas há sim uma flexibilização em relação aos eventos que estão liberados com público maior, inclusive 80% em espaços semiabertos e abertos e 60% em espaços fechados. Lembrando, Joelson, que essas decisões que foram tomadas ontem, anunciadas inclusive, ainda não estão publicadas em decreto. A gente vai conversar agora com o secretário de Governo, Osmar Júnior, trazendo para a gente, inclusive, quando de fato começa a valer essas novas decisões, quando que deve vir essa publicação para poder, de fato, autorizar essas novas decisões. Boa tarde. Boa tarde a todos, todas. Nós deveremos ditar o decreto hoje, já que ontem o governador autorizou a efetivação das medidas recomendadas pelo COI e, portanto, nós vamos avançar na direção da flexibilização das medidas que foram impostas para o enfrentamento da Covid. Eu queria, Joelson, a todos os telespectadores, destacar que isso se deve muito ao grande apoio que a população piauiense deu a essas medidas, especialmente ao trabalho governo do estado, prefeituras municipais, a população piauiense que se vacinou, que o Piauí deu exemplo ao Brasil, ficando inclusive na posição do estado que mais imunizou os seus filhos. Então, o Piauí, nesse momento, tem que celebrar essa conquista e, por isso mesmo, é que vai se avançar de forma segura na direção de, felizmente, encerrarmos essa etapa difícil, essa etapa que trouxe dores, tristezas, essa etapa também que nos trouxe ensinamentos e que, tenho certeza, vai ajudar a nossa sociedade a estar mais bem preparada no enfrentamento dos desafios que a vida nos coloca a todos os dias. Diante dessas novas decisões, a gente então começam a valer a partir de amanhã, efetivamente. A gente está à beira de um final de semana, normalmente é um momento em que mais se realiza eventos, principalmente os eventos culturais. Então esse pode ser um grande teste, na verdade, este próximo final de semana. Como que o governo também deve trabalhar isso, inclusive a fiscalização, porque não está liberado por completo, para poder garantir essa margem de segurança? Olha, na interpretação dos técnicos que compõem o COI, nós temos que ter ciência de que a pandemia ainda não está superada, que nós estamos superando essa pandemia, esse momento, mas ainda não completamos o ciclo, para estarmos absolutamente livres dela. Por essa razão é que nós vamos andando agora numa velocidade mais rápida, mas sempre prestando atenção nos resultados, nos efeitos
que essas flexibilizações possam causar, porque, se necessário, nós poderemos não apenas interromper, mas até recuar. A expectativa que nós temos é de que a população vai continuar apoiando e que a próxima etapa será uma liberalização ainda maior, especialmente, é o que muitos nos perguntam, em relação à obrigatoriedade do uso da máscara. Então, vamos ter a fiscalização, mas vamos contar, sobretudo, como sempre o governo do Estado contou, com o apoio da população. Nós temos uma pergunta do Joelson. Secretário Osmar, uma ótima tarde para o senhor. Um dos integrantes do COI, o representante da sala Fiocruz UFP, o doutor Emídio Matos, chegou a falar que houve uma antecipação das definições em torno dessa liberação. Segundo ele, esses entendimentos aconteceriam no dia 14 de março, mas teriam sido antecipados para essa semana agora, dias antes, em relação a essas liberações e flexibilizações. Eu queria saber do senhor se de fato houve esse assunto, como é que a Sala Fiocruz UFP participou dessa discussão, já que levantou esse questionamento, e se houve essa antecipação, se ela foi motivada por algum tipo de novo dado, de nova informação. Veja, o COI ele tem uma composição ampla. São diversos técnicos de diferentes instituições, portanto, é natural que lá dentro se tenha opiniões diferentes, visões diferentes. O importante para o governador é o resultado da reunião. O resultado foi indicando a possibilidade de se avançar na flexibilização. Portanto, o governador ele tomou a direção com base nesse parecer. Se há visões diferentes, elas são naturais, faz parte da vida esse modo de ver diferente. Mas a decisão do governo tem como base esse relatório que chegou à Sua Excelência o Governador. Esse é um assunto que deve ser discutido. Eu falo da própria liberação da máscara, né? Que eu acho que um dos questionamentos, dos maiores questionamentos, também um dos mais pertinentes, mais preocupantes também por parte, principalmente da área da saúde, de quem é a autoridade nesse assunto, né? Que é a maior proteção que nós temos. Deve ser discutida já nessa próxima reunião, secretário, prevista para o dia 14? Não posso lhe antecipar, mas acredito que sim. Acredito. Não há uma indicação aqui para a Secretaria de Governo de que esse tema já seja tratado na próxima reunião. O que nós estamos observando é que há uma direção no sentido da flexibilização. Quando se fala no dia 14, se fala na reunião do Comitê Nordeste. Então ele vai dar uma indicação mais precisa para o Nordeste, certo? E isso poderá já ter alguma indicação no sentido da flexibilização da máscara. Mas os estados têm a sua autonomia, o COI do Piauí fez essa indicação para as medidas que serão editadas no decreto de hoje e o governador acatou essas orientações feitas pelo COI. Nós temos mais uma participação. Joelson. O senhor disse, então, que a próxima reunião, vai ser essa de segunda-feira, pode apontar para maiores flexibilizações. A Prefeitura de Teresina, especificamente, já tem uma possibilidade, já vê ali no dia 14 a possibilidade da retirada do uso de máscaras em ambientes abertos. Nós estamos diante de uma possibilidade de que a decisão da Prefeitura se confronte, se choque com a decisão do governo do Estado. E aí, mais uma vez, se estabeleçam novas polêmicas em torno disso. Se houver um rigor maior do Estado do Piauí, prevalecerá o rigor estabelecido pelo governo do Estado sobre as liberações eventuais nos municípios piauienses? Olha, é sempre possível que alguma outra decisão de um ente estadual e de um ente municipal, no caso aqui em espécie do Estado, do governo do Piauí e da Prefeitura de Teresina, possam ser conflitantes. Isso já ocorreu no passado. Sempre que há essa situação, nós buscamos uma convergência. Até hoje, na maioria dos casos, essa convergência foi perseguida e conquistada. Se houver alguma diferença, nós vamos buscá-la, certo?
Quanto àquela que deva prevalecer, do ponto de vista legal, nós seguimos a decisão do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu, na hipótese de haver divergências entre medidas, prevalecerá aquela que for mais restritiva, portanto, aquela que possa garantir uma precaução maior na defesa da saúde e da vida. Mas eu acredito que, em havendo divergência, nós vamos, mais uma vez, sentar à mesa, buscar a compreensão do caso e estabelecer conjuntamente aquela medida que for melhor para a população piauiense. Mais uma pergunta. Bom, secretário, queria, antes da gente encerrar essa conversa, o senhor está conduzindo aí os destinos da Secretaria de Governo até, segundo o senhor mesmo anunciou, até o final do mês. Daí o senhor segue para compromissos políticos e não mais compromissos administrativos. Eu queria aproveitar a oportunidade que tenho de ter aqui o contato com uma liderança importante do PCdoB para também fazer um questionamento do ponto de vista político. Em nível nacional, o PSB tomou a decisão de não fazer parte da federação partidária que envolveria PCdoB, PV e Partido dos Trabalhadores. Isso mudou muito a configuração e a reorganização das forças, inclusive aqui no estado do Piauí. Como é que o senhor analisou essa decisão do PSB e o que é que muda na sobrevivência e na história futura do PCdoB aqui no estado do Piauí? Olha, na reunião de ontem, PT, PV e PCdoB resolveram firmar a federação. Já foi feita a comunicação pública e será feita a comunicação ao Tribunal Superior Eleitoral, portanto, já garantindo aí o primeiro passo para a efetivação dessa federação. Ficou também aberta a possibilidade do ingresso do PSB, porque o prazo para esse ingresso vai até o mês de maio, portanto, não há ainda uma decisão finalizada quanto à participação do PSB. No próprio documento que fez o anúncio, ele deixa lá aberta a possibilidade ainda para o ingresso do PSB. Quanto ao Piauí, primeiro, o PSB, ainda que não tenha formalizado a entrada na federação, ele formalizou o acordo político, a coligação nacional com o Partido dos Trabalhadores, com a federação, Partido dos Trabalhadores, PCdoB e PV. Portanto, o PSB integrará a base política eleitoral da nossa chapa nacional e, certamente, aqui também no Piauí. Quanto ao PCdoB, nós temos um projeto muito claro, já definido, que é a eleição da nossa querida deputada Elisângela, que disputará uma vaga na Assembleia Legislativa, e deveremos, em breves dias, definir nossa posição quanto à disputa para deputado federal, já que a presidência da República nós estamos já apontando o nome do ex-presidente Lula como nosso candidato, que é o candidato da federação, e aqui o governador Rafael Fonteles, o Wellington Dias para o Senado. Adianto o seguinte, que eu tomei uma decisão pessoal, de não disputar mandato nessa eleição. Vou encerrar a minha participação aqui, convidado que fui pelo governador Wellington Dias, muito agradecido pela confiança, pelo trabalho desses 3 anos, um trabalho muito intenso, mas também um trabalho muito gratificante. Vou voltar à minha atividade profissional, sou advogado, e vou me manter na participação política, porque a minha militância política é uma decisão de vida, é algo que abracei ainda muito jovem, faço isso com as convicções que tenho e darei a contribuição para o processo político nacional e especialmente aqui no Piauí. Quero agradecer ao secretário de Governo, Osmar Júnior, pelas explicações, por ter nos recebido aqui o Jornal do Piauí. Começou falando a respeito da flexibilização das medidas que foram autorizadas ontem, Joelson, lembrando que devem entrar em vigor a partir de amanhã, depois da publicação do decreto. Joelson.